Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio da 91 Cash. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez e hoje a gente vai ter um papo interessantíssimo aqui sobre mão de obra, o problema da mão de obra ou a solução. Quem tá com a gente, Diego? E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial, que é um amigo particular. Fico muito feliz em poder receber você hoje aqui, Rodrigo Nascimento. Se apresente aí para o nosso público aí, fique à vontade, que a câmera aí é sua. Olá pessoal, satisfação imensa aí poder estar aqui, Diego, discutindo, conversando, idealizando sobre a grandeza desse mundo aí. Eu sou o Rodrigo Nascimento, CEO da Vidros.com. Diria para você que a minha especialidade é desenvolver pessoas, né? A gente usa o produto para alcançar o recurso, mas o objetivo é sempre seja o cliente ou aquela pessoa que faz parte da nossa equipe ver a evolução, a satisfação e o crescimento deles. Isso aí já é propósito, né? É missão, é propósito, é valor, é essência, né? É muito bom, né? Porque tem muitas empresas ou pessoas que às vezes ela não tem realmente um propósito. E aí só o dinheiro, muitas das vezes, acaba não fazendo tanto sentido. O dinheiro ele é necessário, né? Ele faz com que dinheiro traz felicidade, traz, Com certeza. com certeza. Mas ele não é tudo, né? Sim. Eu vejo que hoje existe várias as pessoas elas prezam muito o relacionamento, elas prezam muito a atenção, né? E máquinas são máquinas. E tem que ser tratada como máquina e ainda tem que ser feita manutenção. Agora, pessoas precisam de atenção, né? A gente já teve uma breve conversa aqui nos bastidores, bem interessante, por sinal, e eu fiquei curioso para saber um pouco mais sobre você, como que você virou um empresário de sucesso como é hoje. Então, interessante, obrigado pelo sucesso, que seja profético e graduativo. Então, assim, há quem diga que a liderança sempre foi algo que esteve em mim, desde de criança, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive um primeiro empreendimento, que foi uma transportadora. Tem pessoas que trabalham comigo que trabalhou nessa transportadora há, sei lá, quase 20 anos atrás. E esse empreendimento não deu certo, quebrou, eu fali, voltei a trabalhar no mercado, trabalhei de motorista por alguns anos, conheci boa parte desse Brasil aí. Nesse período, mesmo trabalhando ali, viajando muito, eu consegui me formar, minha formação é logística, né? Depois disso eu tive uma experiência muito interessante trabalhando na Ambev, né, fazendo gestão de mão de obra terceira lá. Foi algo que para mim foi uma pós-graduação. Hoje eu tenho amigos, pessoas que estão vindo trabalhar, que eu conheci lá também, que foram nossos gestores. Hoje estão fazendo o corpo de diretoria nossa. Estive em reunião com eles hoje e adquiri uma experiência muito boa e lá eu aprendi muito sobre gestão de pessoas. É um local que capacita muito, que as pessoas que trabalham lá crescem muito. Quando nasceu o meu primeiro filho, o Igor, né? Eu tenho a minha esposa Inaê, o Igor, o Yuri e a Júlia. Nós temos 3 filhos. E eu tinha uma vontade muito grande de poder estar cuidando deles em casa. Não assim, a Ambev viaja muito, cada dia numa cidade, um lugar diferente. Então, por essa necessidade, eu falei para minha esposa, eu falei, vamos abrir a empresa no ramo do vidro. Eu tinha trabalhado numa empresa que era de um tio meu, eu já conhecia um pouco sobre o produto, muito pouco, mas conhecia, né, sobre o produto. E entrava nos critérios que eu tinha de qualidade de vida, valor agregado, modelo de trabalho. Então, para ter essa qualidade de vida e poder educar os filhos, nós abrimos a empresa no primeiro momento em casa, era eu e minha esposa. Estava falando com os vendedores esses dias, eu ia para o sinaleiro panfletar pela manhã, nos condomínios panfletar, eu era panfleteiro, vendedor, montador, e aí nós ia fazendo o administrativo desde o início, né? E foi algo interessante que foi crescendo. A gente já tinha uma noção de gestão, sempre fez uma boa gestão da empresa, Isso há independente. quanto tempo atrás? 13 anos, vai, 13 a 13. vai fazer 13 anos esse ano que nós estamos com a Vidros.com aberta, né? Uhum. E foi algo interessante, a empresa foi desenvolvendo, surgiu a necessidade de um funcionário, de outro, ajudante, montador, apoio no administrativo, e nisso nós fomos tendo os outros filhos, né? Hoje que já fechamos esse ciclo na nossa vida de ter os filhos, conseguimos agora sair de casa, abrir, expandir o empreendimento, e com essa tomada de decisão que nós fizemos agora em maio, faz 2 anos,
de abrir uma loja Caramba, conceito. Já há 2 anos. 2 anos, você estava lá, né, Diego, na inauguração. Uma loja conceito no segmento de esquadrias e vidros, né? E veio para revolucionar e abriu as portas do mercado, parceria com fornecedores, com outros segmentos e de estar atuando de forma mais intensa. Estamos em processo de expansão, de grande expansão, tanto na tecnologia da produção como no alcance do mercado, seja ele na questão regional como capacidade produtiva. Então a gente vem se desenvolvendo, foi algo natural que aconteceu e vem acontecendo, e eu tenho certeza que esse ano vai ser extraordinário, tanto pelos novos negócios que estão surgindo, e como o que a gente já tem, que a gente está cada dia aprimorando mais. Você comentou que a empresa ela representa muito seus valores quando você definiu que seria uma empresa de vidro, né? Que você já tinha um pouco de experiência e conversava com seu caráter e valores. Como que você entende que a tua empresa hoje ela molda o papel das pessoas e que impacto ela... Então começa no nosso slogan, né? Veja só, eu vendo vidro e parece muito óbvio, mas foi uma das últimas coisas que eu consegui criar da empresa, foi o nosso slogan. Na época o nome vidros.com, hoje nós temos o domínio, né? www.vidros.com, é um nome comum, não registra. E eu procurava o slogan que falasse do produto, dos nossos valores e do que o produto proporciona. E foi muito difícil, até que eu cheguei um dia por um insight assim na simples frase: transparência no que faz. Isso fala do nosso valor. E é algo assim que tem uma Valor e espiritualidade. produto, né? Valor e produto. Uma espiritualidade, eu negociar, transparência, é a verdade, você ser transparente. O vidro, ele é transparente. Então, assim, é algo assim que eu acredito que vem muito, e com certeza é o nosso tronco ali, é ser transparente com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. E essa frase em si, ela fala de tudo. É óbvio que tem várias ramificações e Sim. vai muito além disso, né? E talvez seja o segredo do sucesso, né? Uma transparência, fazer algo assim sólido e transparente, acaba Ó, ajudando o Diego muito. incrementou aqui, né? Sólido e transparente. Sólido e Mas sabe que transparente. tem um negócio, Diego? Tem um estudo que diz que o vidro é líquido. É líquido. Tiraram na Europa alguns vidros de umas igrejas lá, e a parte de baixo do vidro era bem mais espessa que a superior. Então o vidro é sólido, tá? Só para fazer um contraponto aqui. Mas há cientistas que dizem que o vidro ele nunca é 100% sólido. Ele sempre, o estado de vibração dele é forte ali, mas ele escorre. E já adentrando um pouquinho o nosso tema, né, que é a questão da mão de obra, como que você enxerga hoje a falta ou a oportunidade da mão de obra no seu mercado? Então isso é algo muito, muito interessante, porque quando você conversa é quase que unânime, na maioria dos empreendedores. E aí qual é a maior dificuldade? Não é capital, não é produto, não é mercado. Eles falam assim: o problema é mão de obra. Eu gosto muito, eu estudo muito a questão energética, o ser humano, e eu entendo que quando você declara que algo seja um problema na sua vida, nem que ele não fosse, ele passa a ser, né? Ainda mais algo tão delicado quanto a mão de obra, né? O Paraná hoje, nós vivemos pleno emprego. Índice de desemprego no Paraná está em 4%. Abaixo de 6%. É até interessante você falar isso, porque eu estava vendo uma reportagem semana passada, se não me engano, e hoje as pessoas estão escolhendo muito o emprego que elas querem. Então, eles vão para, às vezes, uma entrevista de emprego sem muito interesse, porque ele consegue outro emprego muito rápido. Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para a sociedade. Isso é o maior plano se fosse social que possa existir, é o pleno emprego. Por quê? O profissional ele tem um emprego hoje aqui e existem condições melhores para ele poder trabalhar. Isso faz com que daí entra demanda, oferta e procura. Entende? Então, essa demanda, se nós temos uma procura por mão de obra maior que a quantidade de mão de obra, sobe o valor da mão de obra, sobe o PIB do lugar, sobe a capacidade de aquisição da sociedade. Então, isso é algo muito interessante. Eu olho a mão de obra não como problema, sabe, Diego? Mas como solução. O Diego tem um modelo fantástico lá que ele cria mão de obra. Eu já falei para ele que eu vou copiar isso aí. Eu ainda vou ter uma escola no meu setor, sabe? Porque as pessoas olham e declaram: problema é mão de obra, problema é mão de obra, passa a ser.
Que tal se você começasse a declarar assim, a solução está na mão de obra? Eu preciso gerar, já que nós estamos diante no Paraná, né, num cenário de pleno emprego, eu criar melhores condições do que o meu concorrente ou as empresas semelhantes no mercado que utilizam a mesma mão de obra. Só isso já traz. Mas não é só isso, a gente sabe que vai fazer com que a mão de obra venha trabalhar com você. É o salário maior, com certeza, mas existem salários emocionais dentro disso daí. Que você faz, existe hoje várias ferramentas que os psicólogos e gestores aplicam, como a Roda da Vida, por exemplo, onde você consegue entender o que satisfaz aquela pessoa. Algumas é dinheiro, a outra é qualidade de vida, a outra é atenção, a outra é o ambiente de trabalho, que a soma desses fatores torna o teu ambiente, o teu local de trabalho mais interessante e com certeza você vai sofrer menos para ter essa mão de obra. Porque quem contrata para você são teus próprios colaboradores. Ele começa a cotar para aquele cara que trabalhou na outra empresa com ele, que ali o ambiente é diferente, o ambiente é agradável, as condições são favoráveis e a mão de obra começa a procurar você. Se você conseguir desenhar um cenário, entender que a solução está a mão de obra, declarar que a mão de obra não é o problema, ela vai vir até você. A palavra de Deus diz, né, Diego? É isso mesmo. Apesar da mão de obra ser a solução, dentro disso tem muitos desafios, né? E como que você lida com o conflito de gerações dentro dessas mãos de obras? Algo bem interessante, assim, eu tenho hoje lá profissional que está há 35 anos no mercado, eu sou um aluno diante dele, se for falar em esquadrias, o Vonei, como nós temos meninos que nós estamos formando. Então, assim, eu digo que ele quebra toda essa questão, esse paradigma cultural ou temporal. Porque, assim, a exemplo dessa pessoa que a gente tem na nossa equipe lá, que é o Vonei, um cara com muita experiência, que viveu tudo, não é um menino, né? Já é quase um senhor. Ele vai ficar bravo comigo. E nós temos meninos ali trabalhando junto com ele, e todos eles e todas as pessoas que trabalham com a gente se encantam com esse detalhe de eles não conseguem muitas vezes compreender o porquê que aquele ambiente é tão agradável. Mas eu acho que a primeira coisa que torna esse ambiente agradável é a satisfação que nós temos, e muitas vezes eu me endividei para isso, poder honrar aquelas pessoas e ter satisfação, entregar para eles o dinheiro combinado, o valor, o recurso, que é o que todos nós precisamos, com satisfação. É um dinheiro abençoado. Eu tenho certeza que o salário que a nossa equipe recebe, ele é um salário que ele produz mais do que, não vou dizer em todos os lugares, que tem muito lugar que abençoa o dinheiro que vai pro colaborador, mas ele produz muito mais, porque ele é um dinheiro abençoado. Nós temos satisfação, alegria em poder pagar, em remunerar, em promover, em dar aumento. É raro um funcionário chegar a pedir aumento. Geralmente, antes dele pedir o aumento, a gente já dá até como estratégia mesmo Esse reconhecimento. de reconhecimento. Ah, interessante. Além disso, dos conflitos de gerações, uma pessoa muito nova, às vezes ela não é tão qualificada para o seu trabalho. Você faz uma qualificação própria, que nem você falou que gostaria de pegar a ideia do Diego, ou você tem alguma parceria com escolas técnicas para poder profissionalizar aquele profissional? O meu segmento é um segmento bem específico. O segmento da construção como um todo, ele entrou num declínio. Por exemplo, o povo fala muito sobre o pedreiro, né? A pessoa que constrói casa. Antigamente o pedreiro, ele era um profissional bem genérico, ele fazia da fundação da casa até o teto, né? Hoje você olha na construção, até o acabamento, pintura, tudo. Hoje você olha na construção civil, o cara que assenta tijolo, ele só assenta tijolo. O que põe cerâmica, só cerâmica. O que faz massa corrida, só massa corrida. O que pinta, só pinta. E não é diferente na esquadria. É verdade que as pessoas tendem, principalmente com o avanço tecnológico, procurar serviços mais leves. Ninguém quer trabalhar no pesado. Por isso, a gente vem investindo muito em tecnologia. Bastante novidade vai ter, o pessoal vai estar vendo nesse ano aí. Nós estamos trazendo tecnologia, investindo forte nisso. Para quê? Para que você possa ter um equipamento que faz o serviço de 10 pessoas. E o equipamento, ele não tem férias, não tem 13º, ele produz, e se preciso, 3 turnos por dia. Vai precisar só do engenheiro, eletricista e o mecânico. Essa é uma das saídas, né? Eu tenho o projeto de ter um centro de formação
de serralheiros, no caso, para a esquadria de alumínio e vidraceiros e instaladores, que eu acho que é um processo seletivo maravilhoso que o Diego faz. O cara que paga por um curso, ele quer trabalhar. E com certeza ele sempre está lá separando a melhor mão de obra, e a Vidal tem a melhor mão de obra do mercado, porque ele forma a mão de obra e durante o curso seleciona os que se destacam. Então, esse é um projeto que nós temos para ter a mão de obra, mas até então a gente tem buscado no mercado, tentado gerar diferenciais para se tornar atrativo para que os profissionais que já existem queiram trabalhar com a gente. Hoje você domina, né, essa questão de ter uma equipe bem engajada, você já deve ter passado, né, deve ter calejado em algum momento, assim, com algumas dificuldades. Você tem alguma história que poderia compartilhar, assim, né, de uma superação, algo que teve lá case de atrás, sucesso, um case de sucesso, algo para compartilhar com a gente? Eu tenho dois exemplos assim bem interessantes. Um é assim, o meu índice de absenteísmo lá é zero, é próximo a zero. O nosso turnover é muito baixo, né? Nós temos hoje E é aproximadamente com base em incentivo de benefício ou cultura da empresa? cultura da empresa, é incrível assim, as pessoas chegam lá e querem que você vá lá visitar a nossa empresa. Cara, que ambiente gostoso, que lugar legal, pô, dá uma vontade de trabalhar aqui, entende? E eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho um sócio na empresa que ele entrou lá, aprendeu a trabalhar o nosso produto, um excelente profissional, uma excelente pessoa, que é o Jairo. Hoje ele é meu sócio e ele entrou como funcionário. Eu tenho hoje pessoas que eu já estou preparando para ir para o próximo empreendimento. Hoje a nossa empresa ela está autogerenciável. Eu consegui construir um cenário de eu me tornar obsoleto dentro da própria empresa. Acho que foi a maior conquista minha. Primeiro, o autocontrole, que eu ainda posso melhorar muito nele, mas eu consegui melhorar muito na questão do meu autocontrole. Eu acho que isso traz um conforto muito grande para a equipe. E o outro ponto me fugiu aqui, é ter a empresa rodando ali com eu obsoleto. Eu não preciso, eu não estou Autogerenciável ali. ligado diretamente a processo nenhum. Hoje eu não estou ligado direto 100%? 100%, eu não estou ligado a processo nenhum. Viajei, fiquei 4 dias agora lá conhecendo novos empreendimentos, novos modelos construtivos no Pará. A empresa rodou, tem uma viagem aí de uns 20 dias agora à frente vindo aí. A empresa vai rodar, tudo a trabalho, né? E eu consegui desenvolver, tivemos uma mentoria lá com o Samuca, que me ajudou muito a fazer. Até o Samuca, acredito que em breve vai estar aqui com vocês, uma pessoa Até fantástica. vamos já fazer o convite, Samuca, Uma pessoa espera aqui, cara. fantástica, acrescentou com certeza muito na nossa empresa. E hoje eu consigo olhar os processos, eu estou ali mais na questão ali assim, Só vendo os relatórios. vendo relatório na questão mais estratégica, de planejamento estratégico da Projeção, empresa. né? Projeção de Projeção, crescimento. fizemos um planejamento de marketing bem arrojado para esse começo de ano. Então, assim, é gostoso. E daí eu estava falando com o pessoal do comercial, eu vou lá, vejo tudo que eu fazia, olho os números e fico ali tentando enriquecer o conteúdo do vendedor, o conteúdo do montador ou dos processos que estão ali. Mas ligado diretamente a processo, eu acho que sim, é algo fantástico, que eu digo assim, pô, me tornou um líder. E esse que é o negócio certo das pessoas, né? Ter a pessoa certa ali, a pessoa de confiança principalmente, né? Eu Sim. sempre digo pro Diego, assim, a gente não precisa ter a pessoa mais inteligente do nosso lado, mas a pessoa que a gente mais confia. E motivado, né? Se a pessoa Motivado. tiver motivação. A motivação acho que é o mais difícil, né? Manter as pessoas motivadas. Isso, mas, por exemplo, nós temos algumas coisas que nós fazemos, até um pouco antes nós estávamos falando sobre o eu sou, né? Eu sou é uma expressão divina, né? Eu sou, só Deus é, né? E até as pessoas falam assim, o que seria dizer o nome de Deus em vão? Eu diria para você, se você falar, eu sou algo ruim, né? Eu sou infeliz, eu sou miserável, né? Eu diria que seria falar o nome de Deus em vão. E na nossa empresa, lá junto com essa gestão, nós temos um ritual que nós fazemos, que chama ritual de alta frequência. Nós fazemos um café da manhã com toda a equipe, nós tomamos café todos juntos, todos os dias, e ali as pessoas declaram todos juntos. Eu sou o filho de Deus, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou abundante, eu sou intencional, eu sou criativo.
entende? Eu sou alta Eu frequência. sou alta frequência. O que é alta frequência? Se não uma vibração. Eu acredito que isso traz para a equipe, por exemplo, nós temos assim observado, para nós mudou pouco, mas eu vejo relato de outras empresas que adotaram isso, de diminuir de forma significativa a quantidade de atestado. Porque as pessoas estão declarando pela manhã, eu sou saudável. No começo eu olhava, eu falei pro Samuca, Samuca, cara, o que é isso, cara? Não cola essas musiquinhas, esses negócios. Depois eu comecei a olhar e ver a Tudo dando energia certo. que aquilo ali começou a gerar nas pessoas. Pô, o cara declarar todos os dias, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou filho de Deus, eu sou abundante. Aquilo ali, e é assim, chama ritual de alta frequência, uma É a ferramenta que lei da nós... atração, né? Lei da atração, cada um compreende isso de Uhum. uma maneira, mas o fato é, isso gera uma energia boa O e universo isso está conspira. reverberando em É. todos, e todos iguais, traz uma unidade muito grande, uma produtividade muito boa, é algo muito interessante. E você com essa toda energia e vibração, e você como um gestor, você provavelmente também tem um olhar clínico, né, para contratar as pessoas para o seu empreendimento. É, E como que você identifica que essa pessoa eu vou contratar e vou apostar nela, ou você já vê alguma coisa de futuro ali no primeiro contato, vamos é dizer? assim, eu gosto de estudar muito as pessoas, né? E daí tem algumas coisas, por exemplo, os psicólogos usam muito, eu não sou psicólogo, não sou dessa área, mas a expressão facial conta muito. A energia da própria pessoa, a postura dela. E é engraçado que quando se tem dentro da equipe uma energia forte, às vezes acontece de você errar na contratação, mas a pessoa entra e é como eu digo assim, é como fosse uma infecção dentro do organismo, cara. A própria equipe sem briga, sem xingar. A pessoa que entra e não consegue vibrar junto com aquela equipe, ela mesmo acaba se excluindo e saindo. Por mais que ela queira e deseje ser, às vezes ela não é daquele jeito. Ela acaba não se sentindo bem e as coisas acontecem de uma maneira que ela acaba Pertencimento, né? Não faz parte ela não consegue participar daquilo e parece que aí o grupo, a equipe não aceita. Como tem outros que entram assim, parece que é só ligar o fiozinho assim, já tá tudo certo e parece que trabalhava há anos ali e que conhece todo mundo há muitos anos. Esse negócio do erro na contratação me lembrou uma pessoa que eu tenho muita consideração e admiração, e ela sempre fala assim que demore para contratar, mas seja rápido para demitir. Uhum. Então Eu tenho uma ferramenta que eu uso lá, é, as pessoas mostram, mas seria um plano cartesiano, né? Que ele fala sobre comprometimento e produtividade. Tem comprometimento, mas não tem produtividade, você treina. Tem produtividade, mas não tem comprometimento, você educa. Então, a ação. A pessoa que não é comprometida, você educa. Pô, cara, você não pode faltar, você não pode chegar atrasado. Se ela não tem produtividade, você vai lá e capacita ela. Se ela não tem comprometimento e não tem produtividade, eu falo isso para todos os meus gestores, elimina. Não tem o que ser feito. Ela não tem comprometimento e não tem produtividade. Agora, a pessoa tem comprometimento e tem produtividade, promove. É algo simples assim, são 4 quadradinhos que eu repito isso para minha equipe de forma incessante. Essa matriz da produtividade e o comprometimento, eu diria que é a alma e é algo que qualquer um olhando rápido a pessoa trabalhar, você já com alguns dias você já consegue entender se ela tem, né, comprometimento e produtividade. Se falta, se tem, nós temos uma ferramenta, feedback, todo dia 20 a gente faz o feedback com a pessoa tentando mostrar os pontos que tá bom e os que podem ser melhorados, né? Então a pessoa, ela é tratada com os novos com uma frequência maior e os que estão lá uma vez por mês. Você olha, no mês passado nós falamos sobre isso. Legal, você evoluiu, melhorou, mas eu preciso que você melhore mais nisso. Então, assim, é feita uma tratativa, a conversa. Não espera a bomba explodir para ir tratar ou chamar o funcionário ali, o colaborador, para conversar só quando tem um problema. Chama todos, sentam e conversam com o gestor todos os meses. Individual, fora as reuniões no coletivo, né? E ali você faz a tratativa ou o elogio, exalta, pede que melhore, que continue daquele jeito. E são ferramentas assim que não é só energia, não é só frequência, né? É sim, muita análise, é muito trato, né? acompanhamento, né? Acompanhamento. muito do caráter da pessoa também, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, você falou da construção civil no mês de dezembro, que sempre tem um declínio, né? E como a gente está falando aqui num podcast de oportunidades, quando veio a pandemia, que foi um problema para todo mundo,
Apareceu oportunidades para você? Isso. O primeiro ano de pandemia, eu acho que para quase todos foi o pior ano, né? Que deu aquele pavor, as pessoas não queriam receber ninguém em casa. Agora, depois do primeiro ano, foi 2019, né? Começou em 2020, né? 20 aqui, É, aqui chegou 20, em né? 20. Daí depois, passado assim uns 6, 7 meses da pandemia, o que acontece? Como as pessoas foram para casa, eles começaram a olhar para sua casa. E começou a surgir necessidade de reformar, de arrumar, porque a realidade é que hoje nós ficamos muito pouco dentro de casa, muito Queria mais um tempo no conforto, trabalho. né? Eles começaram a trabalhar em casa e querer melhorar as condições. Então, assim, teve um período que a gente sofreu muito, como todas as empresas, mas para o nosso mercado ele retornou bem rápido, sabe? E daí foi ação e Só aumentou a conversar com a equipe. equipe, conscientizar, entender o risco que estava ali, respeitando, ó, quem quer ficar em casa fica, eu não posso parar porque eu sou uma empresa pequena, se eu parar eu quebro. É, tivemos dificuldades financeiras naquela época, mas conseguimos recuperar bem rápido E você pode revelar para nós aí quais são as suas estratégias internas de treinamento que você utiliza para ter a tua mão de obra sempre junto com você e não ter isso como um problema, e sim como uma solução? puta, a estratégia, essa veio no contrapé. Nossa. Não, não, é assim, eu diria para você assim que Ou que tem funcionado, eu, né? eu quero, a minha grande preocupação é como eu vou fazer isso quando eu tiver com 3.000 funcionários, 5.000 funcionários, sei lá, entende? Porque hoje é muito interessante assim, eu consigo imprimir até mesmo naqueles que são desprovidos de valores. Eu consigo imprimir nessas pessoas, fazer com que eles entendam e passem a ter alguns valores que muitas vezes a sociedade não tem. É coisa simples, sei lá, pegar um exemplo, a pessoa joga um papel no chão, entende? Aí você mostra para ele, pô, não é tão melhor você jogar o papel no lixo? Eu estou dando isso como exemplo. Mas eu diria assim, se há alguma estratégia em ter uma equipe produzindo, independente de eu estar lá ou não, é o bom relacionamento que eu tenho com eles, a confiança que eu tenho neles acaba gerando deles para mim, ela é uma mão de duas vias, sabe? Eu acredito neles, eu boto fé neles, eu mostro para eles que eu acredito e eu conto meus projetos, meus sonhos, eu não escondo nada da minha equipe. Tem gente que vai trabalhar e fala, nossa, aqui todo mundo sabe quanto vendeu. Sim, aqui todo mundo sabe quando vendeu. Literalmente transparente, né? Nós conseguimos pegar a nossa equipe, a equipe de montagem, ela vibra, é óbvio que nós temos ações lá que todo mundo é beneficiado quando os recordes acontecem, as metas são batidas, a gente beneficia a empresa toda, de você ter a equipe operacional feliz quando o vendedor fechou uma venda. Pô, mas o vendedor que vai ganhar mais a comissão. O pessoal do operacional ganhou mais trabalho. Só que eles olham e eles não pensam assim. Ele entende, pô, legal, cara, estamos com mais um mês garantido. Fechou aquela obra. Às vezes começa ali no bastidor, pô, tô negociando uma obra legal, o vendedor conta pro montador, o outro conta pro outro. Dali um dia ele chega e fala, ó, fechei aquela obra, você vê a felicidade no rosto do operacional pela venda que ele fechou, porque eles olham, pô, legal, com essa obra a empresa vai ficar bacana, tá todo mundo feliz, tá todo mundo garantido, porque eles querem trabalhar ali, né? É como se fosse uma engrenagem, né? É uma Então engrenagem. tudo funcionando, lubrificadinho, vai Tem, rodar lindo e tem que lubrificar tudo. É isso aí. Nós estamos num podcast de empreendedorismo, né? Para Uhum. empreendedores. E no início da nossa conversa, você falou, eu me sinto um empreendedor nato. E assim, você acredita que as pessoas elas precisam nascer com esse dom? Ou é possível a pessoa se construir um empreendedor, se tornar um empreendedor? É que assim, existe duas questões a serem analisadas. Eu acredito que as duas podem ser construídas, tá? A primeira é a questão técnica, e hoje, pô, nós temos acesso à informação de tudo. Se você começar a olhar aí as redes sociais, seguir as pessoas certas, ou tem conteúdo como esse que nós estamos produzindo hoje, na internet existe milhares, milhões de conteúdo. tão bom quanto o nosso não vai ter, hein? Mas o pessoal está melhorando aí, velho. E existe muito conteúdo, então eu acredito que a capacidade técnica ele pode adquirir numa faculdade, como pode. O acesso à informação tá muito, né? Foi esse o tempo que para você aprender a tocar um violão, você tinha que contratar um professor ou ver numa revistinha. Hoje você tem cursos completos, por exemplo, né? Então eu acredito que a parte técnica é possível e está cada vez mais acessível de você adquirir, entender como funciona uma empresa, como que se deve gerir, né? A gente veio num tempo que a informação era menor, então a gente aprendia muito com o erro,
né? E é a maior escola que existe, né? Com certeza, a gente aprende muito com erro. Que bom se fosse diferente, mas infelizmente muitas vezes a gente acaba errando e se saiu o aprendizado, eu acho que já é algo muito grandioso. Agora, o ponto principal do empreendedor, você olha, nós temos pessoas que têm toda a capacidade técnica, mas ela não tem ousadia. Nós temos pessoas que eu não acho que ela esteja errado de forma alguma, que prefere estar num concurso público e ter ali o seu salário fixo, Estabilidade. ou até mesmo como CLT dentro de uma empresa, ele sabe que todo mês ele recebe aquilo, se ele for mandado embora ele tem um acerto, ele tem um seguro-desemprego. E o empreendedor ele trabalha em cima de uma possibilidade de ganho. É sempre uma possibilidade de ganho. Eu vi uma frase semana passada que o empreendedor é a única pessoa que acorda todo dia desempregado. Todo dia tem que contratar um emprego novo. Exatamente. E engraçado que isso, às vezes as pessoas falam assim, às vezes eu paro, eu penso assim, pô, a gente tem, todo mundo tem, toda empresa tem um custo fixo. E toda empresa vende algo. Eu falo, cara, e se não vender? E se não vender por 30 dias? Eu acredito que poucas empresas sobreviveriam 30 dias sem vender nada. Aí a gente olha às vezes e fala assim, é assustador, né? E daí uma vez eu vi um líder religioso falando assim, como que se soletra a fé? E ele falou assim, risco. Quem tem fé, corre risco. E no começo você olha e vai muito cauteloso ali, e dali uns dias você começa e você entende, não, fique tranquilo, vai vender. E vende. E daí, quando você deixa de temer o não vender, a venda acontece. E você sabe que sobre o temer, tem algo muito interessante, né? Porque aquilo que você tem medo, você também atrai para você. Tem uma passagem fantástica, eu amo a história de Jó. E algo muito interessante que diz lá, Jó era um cara muito próspero. Jó tinha uma vida super estável, família bonita, propriedades, filhos. E uma das frases que ele falou era assim: tudo que eu mais temia me sobreveio. Então, a Bíblia nos mostra que aquilo que você tem medo também acontece. Então, eu tô com medo de ficar milionário aí. Medo de ter um helicóptero. Eu tô com medo de ter que comprar um iate aí, sei lá o que. Eu acho que dentro desses medos aí, principalmente da venda, entra muito medo da meta, né? E hoje em dia a gente vê o pessoal mudando as metas, grandes metas, por pequenas metas, né? E eles dão vários nomes, né? KPI, OKR, né? E cada um faz de uma maneira. Como que você trata isso dentro da sua Então, assim, ó, empresa? o ano passado, eu tracei uma meta para nós, um volume de vendas, e chegou no mês de dezembro, nós batemos. Passamos ali uns 2% a meta estabelecida para venda anual. E daí eu olhei assim e falei assim, acho que eu fui medíocre na hora de estabelecer a meta. Se eu tivesse estabelecido uma meta, era. Mas no decorrer do ano, eu entendi algumas coisas, até tô com a literatura lá que eu já estudei sobre ela, mas eu quero ler ela bem lido. Ela chama Hábitos Atômicos. E ali ele mostra assim, eu quero desenhar um modelo, eu não tenho ele desenhado, meus vendedores têm metas hoje, mas a questão assim, a minha meta é perder 10 quilos. Aí eu coloco como meta perder 10 quilos. Você vai parar ali. E daí você perde os 10 quilos. Mas e se ao invés de eu colocar como meta eu perder 10 quilos, eu colocar no meu dia a dia, seja isso para faturamento, ou para vida pessoal, ou para saúde, eu colocar hábitos que gerem esse resultado. Por exemplo, uma alimentação mais saudável, uma rotina diária ou alguns dias de exercício físico, eu mudar o meu modelo de vida, como resultado, eu vou ter a perca dos quilos desejados. Assim eu acredito que funciona na venda, na administração de uma empresa ou no faturamento proposto para o ano. Eu acredito, eu fiz, eu tenho um número que eu olhei para ele, e eu quero chegar naquele número, um número bem ousado, porque se eu acredito que eu fui medíocre no passado, eu tenho que ser ousado nesse, mas eu não estou focando nele. Eu olhei para ele como referência, eu falei quais são as ações, quais são os hábitos que eu tenho que fazer hoje dentro da minha empresa para que eu possa chegar lá. Então, assim, eu tenho um número, né, e eu olho pouco para ele, mas eu já tive que olhar assim, sei lá, eu quero triplicar o meu faturamento esse ano. Cara, ousado dentro do modelo, governo, economia, como se encontra.
Eu acredito que apesar do modelo econômico do governo que a gente tenha, o esforço vai ter que ser dobrado ou triplicado para aqueles que quiserem manter o seu faturamento ou crescer. Para diminuir tá fácil, né? Então eu tracei ações, hábitos atômicos, hábitos que mudam a realidade para eu poder alcançar. E gerei todo um plano de ação, aí começa lá marketing, divulgação, novas linhas de produtos, novos empreendimentos, para eu poder conseguir alavancar e chegar ao número. Então eu digo assim que a meta, como número para mim fica em segundo plano. Eu procuro colocar ações que essas ações, às vezes de maneira muito mais fácil, chega lá. Não colocar uma meta para produzir ação, é colocar a ação para chegar no número que... Eu acho que está certíssimo. Não tem que colocar o pé no freio, não. Tem que Não tem que acelerar, acelerar. vai exigir muito mais A esforço. meta, muitas das vezes, ela te dá um teto, né? Ela limita, Ela né? limita. Você fala pro teu vendedor, você tem que vender X reais. Ele olha, ele chegou lá, o cara tem potencial para vender o dobro, o triplo. Então, às vezes, você acaba limitando ele ou se limitando, né? Sim. Exatamente. E voltando um pouquinho na questão da mão de obra, o que você usa como estratégia para atrair e reter os seus talentos? Eu acho que a gente até meio que colocou, né? É o ambiente, né? É o reconhecimento, é gerar um emprego diferenciado do mercado, um ambiente de trabalho diferenciado, é a proximidade que eu ainda consigo ter com a equipe e que eu estou gerando nos meus líderes, porque hoje eu não consigo ter já tanto contato como eu tinha quando era menos, mas fazer com que eles, nesses líderes, imprimir esses valores, fazer com que eles mantenham essa proximidade, que eles utilizem as mesmas ferramentas, que eles proporcionem esse ambiente agradável, esse modelo de gestão do pessoal diferenciado. É uma gestão diferenciada, é algo muito individual, assim, que E indo para um lado mais de política, você acha que cabe só às empresas privadas tomarem essas ações ou você acha que cabe alguma ação governamental com algum incentivo? com certeza, né? Eu tive agora nessa viagem que eu fiz para o Pará, nós conhecemos alguns prefeitos, alguns municípios, e eu tive um município lá que eles têm o maior PIB per capita do Brasil. É óbvio, um município de extração mineral, né? E nesse município, para poder ter a mão de obra para essa empresa, o município ele paga um royalty, vamos dizer assim, para o cidadão. Uma cidade muito bem estruturada, estão investindo em hospitais, investindo em casas e escolas, e o município paga o royalties para o cidadão ir morar lá. Porque se ele mora lá, ele vai trabalhar lá. Então, assim, para quê? Para tornar atrativo aquele município. Então, assim, sem dúvida, o Estado, ele pode, naquele caso, é um extremo, porque tem um faturamento, uma arrecadação muito grande, Grande para uma população muito então pequena. eles precisam de mais pessoas lá, mas eu tenho certeza que o Estado ele pode melhorar, por exemplo, flexibilizando a questão tributária hoje sobre o trabalhador e até mesmo sobre o produto, né? Nós entramos, o tão falado aí na curva de Laffer, já arrebentou faz horas, né? O povo não adianta aumentar que não aumenta a arrecadação, só diminui. Estão tentando através do terror e do pânico aí, dizer que mudou regra, mudou, não mudou, é outro assunto, né? Mas para ver se aumenta, eles estão tentando qualquer estratégia para aumentar a arrecadação. E eu acredito que não existe maneira maior de aumentar a arrecadação do que colocar o dinheiro na mão do povo, das E pessoas. achei interessante isso que você comentou agora sobre a prefeitura estar querendo trazer pessoas e colocar dinheiro. Agora teve recentemente a eleição do Trump e ele deu vários discursos polêmicos, né? E dentre um deles que ele deu, ele falou que aumentaria a taxação, né, das importações. Só que quem quisesse importar para os Estados Unidos teria que pagar para o povo americano, não o povo americano pagar sobre a importação. Pois é, mas se o mercado nacional brasileiro fizesse isso, nós estaríamos em outro patamar. Hoje Com nós temos uma certeza. realidade, por exemplo, eu vou te falar do vidro, que é um produto que eu trabalho. O cara produz aqui, certo? E muitas vezes nós temos falta de vidro e nós enchemos o México, a América, Canadá de vidro. Nós somos autossuficientes nesse produto. Nós produzimos muito mais do que nós consumimos e nos falta, Em tudo. tá? Agora, o que falta isso? Uma política de defesa do mercado interno. Você pode exportar, mas primeiro você vai atender aqui. Tá? Não está atendendo a porcentagem que eu quero para o mercado, vai lá e sobretaxa. Mas assim, se não for por interesses particulares hoje no Brasil, Infelizmente. nada funciona. E eu não acho que talvez ele esteja tão errado. Ele está defendendo o povo dele. Uhum.
como os nossos governantes deveriam proteger o nosso povo, o nosso mercado e o nosso produto. Com certeza, para nós não faltaria nada, né? Na esquadria, acho que você deve ver muito disso, né? O minério sai daqui, vai pra lá, é beneficiado e volta Sim, mais nós caro tiramos aqui. o alumínio daqui, mandamos para a China E e volta muitas vezes beneficiado. nem o alumínio, nem a barra nós compramos o lingote deles. Nem tão beneficiado assim, bem mais caro. É. Então, pô, Eu- rodou de graça aí, foi dar um passeiozinho ali na Sim, China. sim. E você comentou que está trazendo novas tecnologias, né, pro seu empreendimento e vai modernizar muita coisa. Como que você enxerga o seu mercado ou no mercado que você vai ingressar nos próximos anos? Então, assim, a construção civil como um todo, eu acho que é o que mais cresce no Brasil hoje, é a construção civil. Então, eu digo que qualquer coisa que você fizer dentro da construção civil, é óbvio que é um mercado competitivo, mas com qualidade e bom atendimento, tem lugar. Seja para aquele que quer vender preço, ou seja para aquele que quer vender valor e qualidade. Então, assim, para atuar dentro da construção ainda está confortável. Acho que é o primeiro que começa, o último que para, é a construção civil. A sazonalidade nele é pouco, nós não temos safra, acontece o ano todo. Então, eu vejo que não tem lugar. Existem várias maneiras de empreender no Brasil, mas um lugar tão bom quanto a construção civil. Ela é muito promissora e não tem tempo para acabar. Não é algo que daqui uns dias vai cessar, não vai ter mais, vai diminuir a procura. A população está aumentando, o Brasil tem espaço geográfico para muita gente ainda, tem recurso para todas essas pessoas, nós somos o celeiro do mundo. Então eu vejo que a construção civil é algo assim que dá para você investir, dá para você projetar em cima dela, porque o mercado é crescente. Eu vi uma reportagem também semana passada que a construção civil é o segundo setor que mais inova. Sim. O primeiro, ele só perde para a tecnologia, na verdade. E o restante de construção civil, eles estão sempre se modelando, inovando, trazendo Para tudo. coisas novas. E é o que nós vamos fazer. Daqui a alguns meses aí teremos novidades, Olha, fiquem mas atentos, hein? Vamos investir trazer o homem aqui de novo depois para contar essa Vamos voltar para história para contar, nós. para mostrar com certeza. Investir em alta Por capacidade. enquanto, né, tá meio assim, Isso fazendo um já mistério. saiu do coração, já saiu da mente, já está se materializando. Os funcionários sabem, né? A equipe sabe, lá todo mundo sabe o que está acontecendo, os amigos sabem. É investir em tecnologia, é aumentar a capacidade produtiva e poder estar atendendo mais setores do mercado da construção, né? Não só o residencial, como o vertical, como o industrial também. E como que as novas empresas que estão sendo criadas, às vezes não têm o poder aquisitivo que uma empresa igual a sua tem, como que elas podem entrar no mercado ou você acha que elas vão ficar de fora? Eu acho assim, o poder é que todo mundo fala assim, você vê os grandes coaches da vida, todo mundo pensa que para você abrir uma empresa você tem que ter dinheiro. Isso não é verdade. Tá? Eu falo para você, quando eu fui abrir a minha empresa, o contador perguntou qual era o meu capital social. Eram 2 empréstimos. Eu perguntei para ele se poderia ser negativo. Ele falou, não, não pode, vou pôr 2.000 aqui. Entende? Pode ser negativo? Então, assim, a primeira coisa que uma pessoa, quando ela fala assim, eu gostaria de empreender, o primeiro tabu, o primeiro muro que ela coloca diante dela é assim, eu preciso ter dinheiro. E eu digo para você, não. Empresas não precisam de dinheiro. Empresas precisam de iniciativa, empresas precisam de ação. E ela acontece, ela produz o próprio recurso e ela se nutre, ela precisa de uma boa gestão, de uma boa administração e não pode se deslumbrar, né? Que a hora que você vê o dinheiro começar a entrar no caixa ali, se você achar que tudo é teu, não é. Separar o joio do trigo. É bem pouquinho que sobra para você. Eu ia falar para ele fazer o conselho, mas pro final, né? Ele já deu um baita de um conselho dos empreendedores aí. Não, vai. Sim. O conselho é, vai. Se você tem um sonho no seu coração, seja em qual for a área, óbvio, estude a área, estude se isso aí não vai conflitar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu queria abrir um empreendimento que eu pudesse ter qualidade de vida nos finais de semana. No meu caso, eu já falei no começo que eu pudesse estar junto aos meus filhos, poder criar e educar os meus filhos. E eu fui colocando alguns pontos e eu olhei e falei, pô, na época, uma vidraçaria, né? Hoje, uma indústria de esquadrias. Eu falei, com a vidraçaria eu consigo ter todos esses pontos. Eu falei, eu não quero trabalhar sábado e domingo. Aí eu tive a oportunidade de ter alguns empreendimentos que trabalham na área do setor alimentício à noite. Para mim, muitas pessoas fazem e estão muito bem, é um excelente negócio também o alimento hoje. Mas nos meus índices de prioridade,
Eu não queria estar trabalhando quando todo mundo estava folgando. Eu queria viver uma vida mais próxima do rotineiro, vamos dizer assim, não do normal, né? Que não é anormal você trabalhar à noite, né? Sim. É do rotineiro. Então eu consegui encaixar todos os pontos que encaixavam nos meus valores. Então eu acho que a pessoa deve olhar, né, para o negócio, para a habilidade que ela tem. Geralmente você já tem algum relacionamento com aquele negócio no qual você quer empreender. Se não tiver, tem que estudar sobre aquele produto, aprender sobre aquele negócio e comece. Comece, não deslumbre. É difícil. Por exemplo, todo mundo fala que uma empresa ela tem que durar entre 2 e 5 anos, depois desenvolve e vai. É verdade. Nessa caminhada aí a gente teve muita dificuldade, muitas quedas, e até hoje vem tendo momentos às vezes, de turbulência, mas você aprende a lidar com naturalidade com isso, né? Até E dá no, certo. até no início você falou que escolheu empreender para ficar mais tempo com a sua família, né? Eu falei, Sim. será que ele conseguiu ficar mais tempo com a família? Eu. Porque É, levava todo Não, mundo pro trabalho. porque Fica todo mundo pensa que junto. vai começar a empreender e vai entrar a hora que quer, fazer as coisas como quer. E não é assim que funciona. Às vezes não. trabalha muito mais que um Ó, funcionário, né? estamos aqui É. há 10 anos trabalhando ainda. É assim, tá? É assim, não só eu, quanto a minha esposa também. A gente sai do escritório, vai para casa, continua atendendo um cliente, fazendo pagamentos, comunicando, planejando o dia seguinte, né? Mas eu consegui, eu tive a minha empresa dentro de casa, eu tinha meus filhos, eles chegavam todas as manhãs de pijama no escritório, eu estava trabalhando, eles estavam ali, eu podia estar. Os meus nenês foram junto com a Inaí ali na cadeirinha ali, ela aqui fazendo um contrato, fazendo uma nota fiscal e atendendo as crianças, amamentando e trabalhando, onde a maioria das pessoas não tem essa possibilidade. Se ela trabalha no regime CLT, por exemplo, Sim. ela tem o tempo de licença dela ali, mas ou ela sai do emprego ou ela volta. E quando você é um empreendedor, você consegue ter, é óbvio que a gente sempre separou muito, e é legal assim que hoje eu posso escutar do meu filho algo que foi muito interessante. Teve um dia lá perto do dia do trabalho que cada criança tinha que representar uma profissão, né? E daí a bebezinha queria ir de bailarina, o do meio jogador de futebol, e eu indo levar o Igor, né, que é o meu filho mais velho, ele vai fazer 13 anos, eu levando ele pra escola, aí eu vi ele com uma camisa minha, uma camisa social, e ele já tá maior que eu, né? Falei, aí eu fingi que não entendi, né? Falei, e aí, filho, que profissão você está representando hoje? Né? Eu queria escutar dele, né? Eu excitei ele, né? Ele olhou para mim assim, ô pai, empresário, né? Então, assim, é satisfatório ver que Reconhecimento. as crianças levam. E eu acho que é algo que deveria ser ensinado na escola. Nós, eu, você, o Diego e muitos que estão ouvindo aí, nós fomos criados dentro de um modelo. eh, Não sou contra a faculdade, fiz uma faculdade, me formei, mas eu acho que é interessante, seria ensinar para as pessoas que empreender é bom, né? Que o empreendedor ele não é alguém maligno, que a pessoa que tem recursos financeiros, ela não tem aquele recurso financeiro porque ela explorou alguém. E sim porque ela aplicou o recurso que veio à mão dela e reaplicou e colocou para produzir mais. E eu acho que se essa educação econômica e empreendedora fosse colocada na escola, o Brasil avançaria muito mais rápido. Com certeza. Teve coragem, né? É. Principal. E já estamos caminhando aqui pro final. Diego sempre tem uma pergunta-chave aí. Qual seria a pergunta que talvez a gente deixou de fazer até aqui, que poderia encaixar perfeitamente no nosso conteúdo de hoje? Qual a pergunta que vocês poderiam ter feito? É isso. Oh, interessante. Faltou. Qual que faltou aí que talvez, né, possa complementar aqui? Se não tiver, também não tem Eu problema. acho que nós falamos E às vezes não precisa nem ser relacionado ao Isso, trabalho. Pode ser uma exato. coisa tua, pessoal. Não, eu acho que é muito interessante, sim. Nós temos uma origem cristã, um princípio cristão, valores cristãos, né? E com certeza essa vivência com o cristianismo foi quem me trouxe essa estrutura, esses valores. Se fosse falar um pouquinho de religião, de espiritualidade, né? Que existem várias maneiras de acessar a espiritualidade e eu acredito que as pessoas devem buscar isso. Então, só um minutinho. Agora você pode fazer. E agora para mim fazer essa pergunta? Como as pessoas podem buscar a espiritualidade? Como as pessoas podem buscar a espiritualidade? O,
É algo simples, né? Seja independente, quando fala espiritualidade, geralmente as pessoas ligam a religião. E eu digo assim que a espiritualidade é o que faz com que eu me relacione com você. A espiritualidade é o que nos torna humano, com a capacidade que todos os animais têm sentimento. Eu fiquei 2 dias fora de casa, eu cheguei em casa, o meu cachorrinho chorava. Ele tem sentimento, entende? E o que nos torna ser humano é a espiritualidade. Aí, quando falo espiritualidade, já penso em Deus, já penso no bem e no mal. E eu acho que talvez isso seja a maneira de personificar os nossos desejos, o bem ou o mal, o desejo em relação ao próximo, né? E um versículo que eu acho que deixa isso bem claro, e eu sempre falo para as pessoas, é quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, e o que faremos com as leis, as tábuas da lei de Moisés? E ele falou: Um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí você falou: legal, eu tenho que amar o próximo. Não, você tem que amar você. Porque se você não amar você, se você não tiver amor próprio, como que eu vou conseguir desejar algo de bom para você se eu não conseguir alcançar para mim? A pessoa fala muito do egoísmo, da ganância, mas eu acho que primeiro ame a você, ame a pessoa que você é, queira se desenvolver e se desenvolva. Que você podendo crescer e se desenvolver, com certeza você vai conseguir amar e fazer com que o próximo se desenvolva também. Então eu diria assim que, com certeza, assim, a espiritualidade é algo que faz com que nós possamos nos relacionar e nos desenvolver. Maravilha. Eu acho até interessante, assim, né, o que o Rodrigão tá falando aqui, porque, assim, quando eu conheci o Rodrigo, ele foi na barbearia, se tornou cliente, eu já nem estava atendendo mais, e aí ele gostou do modelo de negócio, e aí ele me convidou para algo lá na casa dele, se eu não estou enganado, e cara, hoje, enfim, a gente teve a oportunidade de levar toda a equipe algumas vezes no espaço dele, na casa dele, sabe? E confraternizar junto. E assim, eu até falo isso assim, né? Nunca acho que falei diretamente pra você, mas eu falo isso pra minha esposa. Falo, eu não sei nem por que que o Rodrigo gosta tanto de mim, assim. Eu me sinto amado de verdade, assim, sabe? E isso é gostoso receber isso, sabe? É, não só do Rodrigo, como também do Eric. É uma amizade, assim, que a Aí gente, fala assim, daí fica com ciúme. a gente acaba construindo, né? E através, assim, de relacionamento, não é algo comum, muitas das vezes, sabe? Não é algo comum que a gente vê todos os dias, Não é mas comum, realmente eu me sinto de verdade amado, assim, fico muito feliz de ter não, esse momento, né? Essa oportunidade, assim, de ser um amigo. não, e tenha certeza, Diego, não é comum, tá? E é intencional, mas é assim, É natural. é natural e é você construir isso. Eu acho que a gente tem vários pontos que são convergentes nos nossos valores, nos nossos princípios, no nosso estilo de vida, no nosso modelo familiar. Então, assim, eu diria, entrando novamente lá, é energia, é frequência. Sim, Existem pessoas que você chega perto dela e parece que vocês são amigos ou irmãos há muitos anos. Como tem pessoas que você chega e não quer dizer que uma esteja certa ou a outra errada, mas são estilos, modelos de vida, frequências diferentes que acaba não gerando. Eu acredito que nós temos uma frequência muito parecida aí, sim, essa energia e torna muito agradável. E você vê, às vezes, você vai mudando o teu estilo de vida, algumas pessoas se afastam da tua vida, isso é natural, sim. entende? E outras vêm para sua vida, e isso aí fala de frequência, fala de energia, fala de objetivo, e com certeza nós temos muitos pontos convergentes aí que Bacana. torna essa companhia de estar um junto com o outro, essa amizade, esse companheirismo, até mesmo no empreendedorismo, torna muito agradável e leve e satisfatório. Que a gente começa a conversar, não dá vontade de parar mais. É muito legal. É E eu- nóis. é bem para complementar o que você tava falando, porque às vezes fica muito clichê, né? O cara tá falando, nossa, que lindo, Meu né? Que é amigão. tudo maravilhoso. Mas é complementando mesmo, assim, porque às vezes as pessoas que tá de fora não entendem isso. Mas realmente é maravilhoso sentir isso de verdade, né? Bom Não, demais. uma satisfação, foi muito bom, tá? Conhecer você, Diego, e ter você no grupo dos amigos, né? O Amém. Eric conhecendo agora, que satisfação, Isso Eric, aí. tremendo em conhecer vocês. Espero que possa ter contribuído aí com alguém, que as pessoas que ouçam possam ter algum insight. Fique à vontade aí depois para estar
Foi um prazer receber contactando, você hein? aqui. E queria que você contasse para as pessoas onde que elas encontram a Vidro.com. Isso, a Vidos.com ela está em Santa Felicidade, né? É um dos principais bairros mais tradicionais de Curitiba, né? Fica na Via Vêneto, número 156. O nosso site é o www.vidros.com. Então é bem fácil, né? Bem sugestivo. O Instagram também, underline, vidros.com, underline. Você consegue encontrar tudo sobre a empresa. Meu Instagram, Rodrigo Nascimento. Entra lá, adiciona e se por um acaso quiser chegar à nossa porta, a água é fresca, o cafezinho é quente. A satisfação nossa é receber as pessoas, poder conversar e inspirar e se inspirar também, né? E as portas da Vidros.com sempre estão abertas para todo aquele que quiser chegar, conversar, independente de querer adquirir um produto ou não. Lá é um lugar onde todos são bem recebidos. Isso aí. A conversa aqui foi excepcional, excelente. Começamos 2025 aí com o pé direito, com certeza. Obrigado. Bom demais. E se você assistiu o vídeo até aqui, curta, compartilhe, comente, dê essa força pra nós aí. Valeu. E não esquece de se inscrever em nosso canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Isso aí, até mais.